Olá! Está começando mais uma edição do Acontece no Rio. Veja os destaques. Parlamentares articulam composição das comissões. Incêndio no edifício Andorinha completa 30 anos. Brasileiros disputam aberto do Rio de olho na Olimpíada. Em instantes. Em 1986, um incêndio no edifício Andorinha parou o centro do Rio. Desesperadas, pessoas pulavam no vazio do alto do prédio em chamas. A tragédia ficou na memória da cidade e hoje completa 30 anos. 17 de fevereiro de 1986, esquina das avenidas Graça Aranha e Almirante Barroso. O incêndio começa depois de um curto-circuito no 9º andar. Em poucos minutos, as chamas atingem boa parte do edifício. O Andorinha, construído em 1934, é envolvido por fumaça e gritos de desespero. O centro da cidade para e acompanha as cenas de terror. Meu Deus do céu, uma pessoa se jogou! Não, não, não! Apesar do esforço de dezenas de bombeiros, o edifício de 12 andares entra para a história como palco de uma das maiores tragédias do Rio. O incêndio matou 21 pessoas e deixou mais de 50 feridas. Hoje, o prédio não lembra em nada o Andorinha. Mas quem perdeu parentes e amigos, aquelas cenas de fevereiro de 86 ficaram registradas para sempre. 30 anos depois dessa tragédia, vamos saber o que mudou na legislação de segurança de prédios. Quem conversa conosco é o especialista em gerenciamento de crise, Carlos Erdi. Muito obrigado pela sua participação. Mudou alguma coisa? Houve um avanço? Claro. Infelizmente, com essas grandes tragédias, a gente sempre tenta tirar proveitos positivos, né, a nível de segurança. Na época, já existia o Código de Segurança contra Incêndio e Pânico, que é datado aí de 1976. Nele vem normativas básicas para segurança na área de incêndio e pânico. Só que o prédio em questão, o Andorinhas, ele já tinha 50 anos na data do sinistro, né, do incêndio. Então ele ainda era uma edificação muito antiga que anterior ao código não provia desses equipamentos de segurança. Hoje em dia a maioria dos prédios, para que ele seja aprovado junto ao Corpo de Bombeiros e até mesmo junto ao CREA, ele tem que cumprir uma série de normas previstas tanto pelo Corpo de Bombeiros como pela ABNT, né, Associação Brasileira de Normas Técnicas, para que ele seja aprovado e consiga o seu certificado de aprovação, o seu ABITS junto à Prefeitura e outros órgãos. Quem fiscaliza isso? A fiscalização ela é conjunta, tanto do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, né, o CREA, a Prefeitura, o Corpo de Bombeiros, né, no âmbito estadual. Todos esses órgãos são responsáveis pela fiscalização. Numa cidade tão grande como o Rio de Janeiro, a fiscalização é eficiente? Acaba se perdendo alguma coisa sempre, né? Porque muitas obras às vezes não são nem notificadas. Né? Você vê um terreno, daqui a pouco está subindo já um prédio de vários andares e às vezes você vai procurar nos conselhos ou na própria prefeitura, na parte de obras e urbanismo, você não tem nenhum registro. A nossa cidade ela é bem complexa, né? Então acaba se tendo realmente uma falha nessa fiscalização. Você pode dizer que hoje a segurança dos prédios é bem melhor do que há 10, 20, 30 anos? Com certeza é muito mais eficiente. Hoje em dia a gente viu todos os prédios novos que estão sendo construídos, eles têm a canalização preventiva, tem porta corta-fogo, tem sistema de chuveiro automático, né, que são os sprinklers, aqueles bicos. Porém, a gente ainda tem, por exemplo, aqui no centro da cidade, a gente tem muita edificação anterior ao código, que está sofrendo adequação. Só que essa adequação demanda recursos financeiros, que não são baratos, às vezes, para se adequar. Então, a gente tem esse entrave ainda com a devida adequação ao que se é exigido hoje e ao que nós temos atualmente. Até o fim dessa semana, as comissões parlamentares devem estar formadas na Câmara Municipal. Compostas por 3 vereadores, as comissões têm como principal atribuição dar pareceres aos projetos de lei que entram em votação. Veja como está esse processo com a repórter Gabi de Saboia. Todo ano, assim que começam os trabalhos legislativos, a primeira função dos vereadores é formar as comissões. Para falar sobre esse assunto, aqui do meu lado, o vereador professor Washington. Vereador, como é que é feita essa formação das comissões?
Olha, a formação das comissões ela pode ser feita de duas formas. Pode ser feita através do acordo, um acordo coletivo entre todos os vereadores, normalmente ser discutido pelas lideranças partidárias, ou, se não houver consenso, vai para a votação, vai para o voto. E aí teria que ser escolhido as comissões, provavelmente na terça-feira que vem, que é o último prazo para que as comissões se formem, para que o Legislativo comece a andar realmente. Ou seja, antes das comissões serem formadas, o Legislativo não pode votar, né? Pois cada votação precisa do parecer das comissões, é isso? É porque tudo que tem que ser votado aqui na casa, obrigatoriamente tem que apresentar o parecer das comissões. Não havendo comissão, não há parecer, não pode ser votado. Mas me parece que nós estamos no caminho certo. O presidente Jorge Felipe tem reunido com todas as lideranças e me parece que pela primeira vez, dentro de todo esse período que eu aqui estou, vai ser feito o acordo. As comissões provavelmente serão anunciadas amanhã, no mais tardar segunda-feira. Além de dar o parecer nas votações, quais são as outras funções das comissões? Olha, as comissões aqui nessa casa, importante você ter feito essa pergunta, porque é o tipo do trabalho que a população não vê. As comissões trabalham e muito, trabalham muito. Por exemplo, eu pertenci, durante esse período todo, eu pertenci à Comissão de Orçamento. Qual é a função? Trabalhar ali, dar parecer, estudar os projetos de lei que chegam nessa casa, elaborar, organizar, estruturar para que o projeto consiga ir a plenário para ser votado e, fundamentalmente, organizar audiências públicas. As audiências públicas nessa casa podem ser organizadas de várias formas, mas uma das formas mais importantes, aquela que mais tem apelo popular, são as audiências públicas organizadas pelas comissões desta casa. Existem as comissões permanentes e as temporárias. Qual é a diferença de cada uma? As permanentes são aquelas comissões que existem na casa, independente de qualquer tipo de organização que queira ser feito por um vereador. E as temporárias são aquelas comissões que são instaladas, tem um determinado período para que ela seja tramitada, para que ela seja discutida e para que seja apresentado um relatório final. Essas temporárias elas podem ser organizadas no dia a dia da Câmara de Vereadores. Por exemplo, você tem um assunto da educação que você quer discutir fora da comissão permanente. Você cria uma comissão temporária, essa comissão vai trabalhar, parece ter um prazo de 3 meses e tem que apresentar um relatório. Aberto de Tênis do Rio reúne feras do esporte para disputar o maior torneio da América do Sul. A competição já serve como um esquenta para os Jogos Olímpicos de 2016. O clima olímpico já tomou conta da cidade. Essa bolinha amarela voando sobre o saibro anuncia que o maior torneio de tênis da América do Sul está acontecendo no Jockey Club essa semana. São 9 quadras para as bolinhas voarem. E elas recebem raquetadas de mais de 110 jogadores de 20 países que disputam mais de 100 partidas. Essas bolinhas estão sendo invejadas, pois elas estão em contato com feras do esporte, como os espanhóis Rafael Nadal, 9 vezes campeão de Roland Garros e vencedor da primeira edição do Aberto do Rio, e Davi Ferrer, que venceu o último Aberto. Além do francês Jo-Wilfried Tsonga, que disputa o primeiro torneio no Brasil, e o também estreante em terras tupiniquins, o gigante norte-americano John Isner. São 4 gigantes do tênis mundial que estão entre os 12 melhores do mundo. No caso de Isner, além de grande jogador, os 2 metros e 8 centímetros ajudam a ganhar o título de gigante. Mas o Brasil também vem com tudo e com uma das melhores gerações de tenistas dos últimos anos. Thomas Bellucci, Marcelo Melo, número 1 do mundo nas duplas, e Bruno Soares, que aproveita a competição para treinarem juntos para as Olimpíadas. João Souza, o Feijão, e Teliana Pereira reforçam o time Brasil. O clima é de Grand Slam. O torneio é uma ótima oportunidade para atletas como essa suíça, que saiu de uma temperatura abaixo de 0 para os 40 graus cariocas com sensação de bem mais, ir se acostumando com o clima. Para não castigar tantos atletas, as partidas esse ano começam somente na parte da tarde. Ufa, já é um refresco. Obviamente que o calor também atrapalha, mas isso é para os 2 jogadores, né?
A quadra de saibro torna o jogo um pouco mais lento, mas ficar horas jogando nesse calor não é fácil. Se falarmos em horas, Aisner leva a vantagem. Foi vencedor do jogo mais longo da história do esporte. Foram mais de 11 horas jogando. 3-6, 7-6, 6-7. A temperatura está alta aqui fora e dentro das quadras. As disputas estão sendo acirradíssimas. Será que o título vai ficar de novo com os espanhóis? Será que o time Brasil vai começar o ano olímpico com vitória? Bom, os vencedores só vamos conhecer no domingo, mas até lá muitas partidas eletrizantes devem acontecer. E uma coisa vamos desejar, que essas bolinhas apanhem muito dessas feras. Além do prestígio de fazer parte dessa competição, os tenistas concorrem a mais de US$ 1,5 milhão. Mais do que o prêmio em dinheiro, o torneio pode ser um aquecimento para os Jogos Olímpicos e, para os brasileiros, a esperança de conquistar a primeira medalha olímpica em casa. Eu acho que principalmente o contato com a torcida do Rio de Janeiro é o principal, né? A gente tem poucas oportunidades de jogar em casa, no circuito internacional, então tá aqui, tendo esse contato, com certeza a arquibancada vai estar cheia, é o principal. De repente as mesmas pessoas ou não vão estar nas Olimpíadas, mas pelo menos a gente já vai ter esse contato inicial. Mas será que o país do futebol está se rendendo ao tênis? Também, né? Principalmente pelo Guga, né? Que foi um grande exemplo pelo tênis, um grande esportista aí, muito boa pessoa, né? Assim que tem que ser também um país do tênis, né? Tem que virar país do tênis também. E o Acontece no Rio fica por aqui. Você pode rever este e outros programas no nosso site. Acesse câmara.rj.gov.br. Até amanhã.